eu aqui outra vez e, como eu disse, o negócio sextou, sextou, sexta-feira do Ponte do Idoso. Gente, nós estamos voltamos todos os dias, nós estamos aqui. Acreditem ou não, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, fazendo as nossas lives, que tem muito nos orgulhado, porque a gente tem tido assim uma resposta muito boa, as pessoas falando que têm gostado do conteúdo, e realmente a gente tem procurado trazer as pessoas certas. Lembrando que o point de idoso é exatamente a palavra que está dizendo, idoso. Então, a gente realmente, todos os nossos assuntos são focados para o idoso. Então, a gente tem trazido pessoas de vários, né, tipo, várias profissões diferentes, várias categorias diferentes, não só profissionais de saúde, como a gente tem trazido, inclusive outros, né, que é arquiteto, advogado, Cruz Vermelha, o projeto do lúpus, da medula óssea. A gente tem trazido um monte de gente aqui para conversar com a gente, né, exatamente sobre esses assuntos que a gente acredita que sejam muito, muito, muito importantes. É, lembro a vocês, lembro a vocês, a cachorra que está aqui, ó, tá enchendo a minha paciência, Clarinha. Lembro a vocês, live é isso, ao vivo tem isso, não tem como. Lembro a vocês que quem quiser é só mandar perguntas e comentários aqui pra gente, que aí eu vejo, leio e passo para o nosso entrevistado, né, as perguntas e os comentários de hoje. Para quem não me conhece, né, eu sou Fátima Fernandes Cristo, né, eu sou geriatra, cardiologista e coordenadora do Ponte de Idoso. Então, com muito orgulho, hoje nós temos mais uma vez conosco o nosso fisioterapeuta, o fisioterapeuta do Ponte de Idoso, Vinícius Maldonado. Tudo bem, Vinícius? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Muito bom, né? E a gente sabe que a gente tem ajudado as pessoas, que eu acho que isso é muito legal, porque a gente tem falado isso aqui, que essa foi uma atitude que nós, da equipe do Ponte de Idoso, né? A gente tomou essa atitude de poder estar na casa das pessoas, estar conversando com as pessoas, levando a informação para as pessoas, que essa foi a maneira que nós tivemos de poder ajudar, né, abraçar todo mundo, dizer, Com ó, estamos certeza. juntos nessa luta aí, nesse momento de isolamento, distanciamento, então estamos juntos. Então é um momento que a gente está aqui gratuitamente, como a gente fala, né, para as pessoas, mas um coração desse tamanho aberto, né, querendo realmente ajudar o máximo de pessoas. E aí, Vinícius, como é que você tem passado esse período aí da pandemia? Como é que tem sido aí para você isso? Tem sido um pouco difícil como para todo mundo, né? Mas Uhum, agora as coisas estão começando a ficar no lugar, começando a voltar com a rotina de atendimento, né? Porque agora a gente já tem mais um conhecimento do que realmente é a doença, né? uhum, Até onde a gente pode ir no momento, o que ainda precisa ter muita cautela. Então, já estou voltando com os atendimentos, né? Domicílio, algumas clínicas que eu atuo já estão voltando, né? Estamos tomando todas as precauções, porque por mais que o comércio, as clínicas, enfim, já estejam voltando, infelizmente o vírus ainda está circulando aí com muita intensidade, né? Então, uhum. o cuidado a gente não pode dar mole em momento algum. Então, usando os equipamentos, né, de segurança, tomando as medidas de higiene, né, porque infelizmente a doença chegou, mas a vida não para, né? Muita gente precisa do atendimento, não tem condições de ficar 4, 5 meses sem um atendimento, sem um cuidado, né, do profissional de saúde. Então, a gente está se organizando, eu estou me organizando mais do que nunca para voltar com tudo e com segurança. A gente precisa ir a quem realmente precisa dos nossos cuidados, né? O que a gente tem falado muito, inclusive, é que a gente. Isso aí não vai passar rápido, né, Vinícius? As Sim, pessoas às vezes pensam, mais um mês, não, não vai ser assim. Enquanto a gente não tiver a vacina, realmente, a gente não vai estar totalmente despreocupado. Então, a gente tem que sim, aprender a conviver com isso, né?
que é esse distanciamento, a máscara, o uso do álcool gel, de lavar as mãos. Isso daí ainda vai durar meses, porque a gente precisa se educar, né? Sim, E sim. aprender a lidar com essas chatices, que é meio chato mesmo, eu concordo, mas é necessário, né? E a gente vai ter que Uhum. conviver com isso mais tempo, então não Sim. tem como, né? E eu Sem acho que uma coisa. sofrimento, sem É, angústia, vamos sim. tocar a vida, né? Sim, Sim, mas com você ia certeza, dizer o quê? ela não para. Não, uma coisa que eu também é muito importante, né, a questão da vacina, que mesmo a Uhum, partir, semana que vem alguém achou uma vacina, ok, mas até todo mundo ficar imunizado, ter uma segurança de uhum, que realmente pode voltar, isso infelizmente vai levar um tempo. Então, assim, a uhum, gente tem que continuar atento, não é ficar paranoico, mas continuar com os cuidados, porque é uhum, importante. E mais importante ainda, gente, prestem atenção. Cuidado com que é notícia falsa. Tem muita uhum, coisa aí saindo que tende a animar a gente, mas que nem sempre é verdade. Então, cuidado. Vão a veículos de notícias seguros, porque uhum, infelizmente nesse momento, mais do que nunca, tem saído muita coisa aí, né, que muitas das vezes os idosos, né, não só eles, mas como a gente fala aqui para o público idoso, né, na euforia de voltar à vida normal, de sair, né, de ir ao mercado e ao banco, acaba acreditando numa coisa que não é verdade, e quando a uhum. gente vê, infelizmente, está doente e a gente sabe, por mais que falem, a letalidade da doença é baixa, ok, mas você pode ser um desses que vai nessa porcentagem de letalidade baixa. Então, não acontece só com o vizinho, infelizmente também acontece com a gente. Então, assim, vamos ficar atentos a isso e seguir a vida com todos os cuidados, torcendo para essa vacina aparecer logo, né? E seguir a vida significa isso, né? Ou seja, é a Sim, gente pensar que a gente precisa voltar para os tratamentos. É o que a gente tem falado muito sim, nas lives aqui, que as pessoas, ninguém chegou e foi colocado no congelador, né? Quem dera, pegou é, seu idoso ou pegou seu corpo, colocou no congelador, né? Hoje mesmo eu recebi a pessoa, porque eu tô com problema de dente, o que, que eu faço? Eu falei, aí você tem que, se está doendo muito, e se tem que voltar, ou se realmente o seu dentista falar que precisa você continuar o tratamento, é ele que sim, sabe da sua urgência. Quer dizer, então, realmente isso é extremamente importante, né? Porque a gente não sim, parou, as doenças que a gente tem, né? Que a gente já traz com a gente, ainda mais quando a pessoa tem mais idade, realmente a gente tem que continuar tratando. Senão sim, a gente vai ter que ficar mais vulnerável ainda, né? Mais chance ainda de pegar, né, o com vírus. Né? Eu tenho certeza. pessoas, inclusive, E, que atendi com infecção urinária, com arritmia cardíaca, com hipertensão. Quer dizer, se não tivesse ido ao consultório, como é que essas pessoas estariam? Então, eu estou pois muito é. preocupada, eu tenho falado muito isso, essas pessoas, esses nossos idosos, esses meses todos dentro de casa, né? Quietinhos lá, por um lado é Uhum. bom, por outro lado. Então a pessoa tem que sair de casa, né? Tem, mas com cuidados. Cuidado, a gente recebe as pessoas Com cuidado, cuidado. né? E as pessoas têm que sair de Sim. casa com os devidos cuidados. Sim, mas você ia dizer o É quê? que eu tenho dito para alguns idosos que me procuram. Eu falo assim, volta ao seu médico, liga, porque eu te garanto que em 4 meses de quarentena, né, praticamente, ele já se organizou, ele não vai te colocar no consultório, na sala de espera, com 15, 20 pacientes, como talvez ele já fizesse antes. Então, assim, ele provavelmente vai estar com um horário mais flexível, para que você não tenha contato com ninguém lá na sala de espera, de consultório, né? Então, assim, Uhum, todo mundo está se reinventando, todo mundo está criando formas para atender as pessoas de maneira segura, eu te garanto. Mas por acaso, meu médico disse que está normal, não fez nada de questão de higienização, está marcando 30 ao mesmo tempo. Ok, você não vai nele, procura outro profissional. Eu te garanto que você vai achar alguém sério que realmente vai estar com todos os cuidados. Então, assim, pesquisa, se informe, porque às vezes o problema que a gente tem no momento, às vezes uma dor, né, uma doença que, né, um quadro de doença grave que você esteja passando,
às vezes ficar com esse sintoma, né, com esse mal-estar, é pior do que você ir lá, entendeu? Então, assim, eu acredito que todo profissional da saúde, um profissional sério, realmente, preocupado não só financeiramente, né, em pegar o dinheiro do seu paciente, mas com a saúde principal dele, te garanto que já está tomando todas as medidas para te atender. Então, assim, pelo menos pega o Exatamente. telefone e liga para saber como tá. Ah, eu não posso Uhum, de táxi. Pede um filho, pede alguém, gente, entendeu? uhum. Alguma solução vai ter, porque nesse tempo todo, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida com a sua saúde, já tomou todas as medidas, os cuidados possíveis para te atender, sem risco algum. Isso eu posso Exatamente. garantir, né? Porque. É. Olha, antes da gente continuar aqui, eu quero dizer que a Conceição Menali mandou boa noite a todos. Boa noite, Boa Conceição. noite. Cláudia Regina, nossa nutricionista, que vai estar Ah, aqui com a gente, inclusive na quarta-feira, dia 1º, a Cláudia vai estar aqui falando, inclusive, sobre suplemento alimentar. Cláudia Regina Azevedo, a nutricionista do Pode de Idoso. Boa noite. O Pode de boa Idoso deu noite. para você boa noite. Que honra desse fisioterapeuta tão querido. Ah, obrigado. A Cristina Pires colocar aqui, boa noite, queridos, obrigada e parabéns pelas lives. Obrigada, Cristina. A gente faz Obrigado. tudo com o maior carinho, né, Com Vinícius? certeza, com certeza. A Conceição Menari falou, concordo, Vinícius, e ainda colocou assim, muitos idosos estão sem máscara, Oh, nossa infelizmente. Não senhora. é, Vinícius? Infelizmente, eu até recentemente botei lá na minha página no Instagram que durante uma consulta, né, rapidamente comentando, uma senhora disse que tinha tomado um medicamento e que estava imune por 6 meses contra o coronavírus. Então, assim, inclusive que eu nem precisava mais usar os equipamentos com ela de segurança, porque ela não ia pegar o coronavírus mais. Inclusive, a irmã dela também fez uso desse medicamento, ia ao mercado, ia à farmácia, sem preocupação nenhuma. Que, inclusive, ela também achava que no bairro dela nem tinha mais coronavírus, porque ela não ouvia mais falar sobre isso lá. Então, assim, olha como é perigoso isso. Olha o risco que ela está correndo. E se ela não tivesse comentado isso comigo, eu jamais iria saber. Por mais que eu perguntasse alguma coisa relacionada ao Covid, ela jamais poderia entrar nesse assunto, tocar nisso. Mas ela veio comentar e eu falei assim: não, isso não existe, isso é mentira. Você tem que continuar tomando os cuidados. Entendeu? Não é também deixar de sair, porque ela mora sozinha, infelizmente. Então, assim, ela tem que fazer as coisas dela, ir na rua, comprar. Mas eu falei: você tem que continuar com a higienização das coisas, usar máscara. E outra coisa, gente, o comércio abriu para quem realmente precisa trabalhar, porque a gente sabe, infelizmente, por mais que tenha várias políticas públicas aí de auxílio, de ajuda, uma hora, infelizmente, não é o suficiente. A gente tem que voltar a trabalhar. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter mais consciência que reabriu tudo, ok, você vai sair para trabalhar, fazer as coisas necessárias. Não é para ficar indo para praia, né, final de semana, praia lotada, entendeu? Ir para bar, beber. Pô, você quer beber? Compra sua bebida e vai para casa, bebe em casa, né? Para não ter que passar por um transtorno maior que é ficar doente. Ah, eu sou jovem, não vou morrer. Tá, pode até ser, mas o fato de ficar doente, ter que ir para o hospital, pô, eu detesto sentir até uma dor de cabeça. Você acha que eu quero pegar sentir os sintomas do coronavírus? Entendeu? Não, e tem Então, outra também, né, Vinícius? Que a pessoa, muitas vezes, mesmo jovem, ele pega a infecção e carrega para os sim, pais ou para os sim, avós para dentro exatamente, de casa. exatamente. Porque muitos Sim. jovens, muitas pessoas, aliás, 80% das pessoas não terão Uhum. sintomas ou terão sintomas leves, mesmo na infecção. Exatamente. Então, o problema maior Sim. para os nossos idosos é exatamente isso. O idoso está lá quietinho dentro de casa, aí aquele cuidador ou aquela pessoa vai lá, É, entra dentro de casa e leva a infecção é. para ele. E Quer dizer, também então não é só eu ficar essa, doente, é. né? E também não adianta essa pessoa ter todos os cuidados da casa para o trabalho
se no final de semana foi para praia, foi andar É. por aí, né? Fazer Uhum, outras coisas que não tomou cuidado. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção. uhum. Infelizmente, não, é um É. inimigo invisível. Se a gente pudesse ver, né? Era mais Fica mais fácil. fácil Joga, de tá joga um guia de álcool, pau acabou. nele, Você sabe? É, mas da agora a gente não vassoura vê nele. isso. Exatamente. Mas agora a gente não vê, a Ai, gente não ai. sabe onde está. Então, o cuidado, infelizmente, tem que continuar, gente. Antes da gente continuar aqui, eu quero dizer para você, a Cátia Oliveira colocou parabéns, Fátima e Vinícius, por essa live. Muita gente não Obrigado. tem noção do perigo. É verdade, Sim. Kátia, é assim, muita gente, como diz o povo, é sem noção. Tem noção. Dolores, Dolores Rabelo, a querida Dolores, parabéns. Obrigada, Dolores. A Obrigado, Conceição Dolores. ainda falou aqui, muita falta de empatia e respeito com os que já se foram, os profissionais de frente, né, que estão esgotados. É Sim, sim. verdade, né? É muito triste a gente ver a pessoa lá sofrendo, né? Colocando a vida dela em risco para as pessoas no final de semana, pô, ir beber, né? Ir pra praia, andar à toa, sem Exatamente, sim. motivo real. Uma coisa é você sair para fazer um exercício, outra coisa é para você sair para tomar um banho de mar, sabe? Pegar só um sol. Então, assim, eu acho que é complicado, Se né? bronzear um Cada um tem pouquinho. que. Pois é, gente. É o Não sem estamos nem no noção, é o sem verão. Não noção. estamos nem no verão agora, é inverno. Então, fica em casa como todos os anos no inverno. Exatamente. Olha, antes da gente, as perguntinhas que eu quero falar com você, eu quero aqui, ó, a Elizabeth Maldonado. Boa noite, parabéns, muito esclarecedoras as lições. Essa deve fazer parte do seu fã-clube, que sempre tem a Isso turma do aí. fã-clube. A Cátia Oliveira, felizmente a minha mãe tem muito medo e eu e meu filho temos muito cuidado com ela e com a gente também. A Leila Maria Isso colocou aí. muito bom. O que acontece, Kátia, é que a gente tem falado, o medo às vezes paralisa, e isso não é legal. Né? Uma coisa, Sim. a gente está falando de dois extremos. Uma coisa é a pessoa que é o sem noção que a gente está falando, que vai pro bar, vai tomar, vai se bronzear na É, praia, né? Quer dizer, esse tá fora, é um extremo, tá fora da realidade, é um extremo. E tem o outro extremo que tá tão apavorado, que não sai de casa para nada, não faz nada, não toma um sol, não faz uma caminhada, não faz nada. Esse é o outro extremo, que também não é legal. É isso que a gente está não é querendo trazer, legal. até Exatamente. porque, né? Até porque a gente está falando com o fisioterapeuta Vinícius, que é o fisioterapeuta do Ponte de Idoso, que é exatamente essa questão que eu quero entrar agora, da falta da atividade, né? Da atividade, da saúde física, né? E que aí Sim, também tem a sim. ver com a saúde mental, mas a falta de atividade que essas pessoas, como eu falei inicialmente, não dá para a gente colocar da geladeira nem da prateleira, É. as pessoas continuam tendo necessidades, né? Necessidade de estímulo Sim, das articulações, da musculatura, de tudo, né? Dos tendões. Então a pessoa sim, precisa sim. realmente de ter esse estímulo, né? E a pessoa parada, 3 meses parado, é isso que a gente fala, está na contramão daquilo tudo que a gente pregou na geriatria e gerontologia. Sim. Então, a pessoa parada é muito, muito, muito preocupante. A gente fica muito. E você, como fisioterapeuta, aí que eu quero entrar no assunto verdadeiramente, quer dizer, você tem o trabalho que você faz da fisioterapia, que basicamente muitos pacientes, muitas pessoas pararam de fazer, que é o que preocupa, e a gente tem Sim, agora o frio, que é isso que a gente quer conversar hoje, né? A gente está sim. vivendo um momento de frio, e no frio as pessoas tendem a ter mais dor, né? Dor articular, dores e dores. Então é isso que a gente quer conversar agora. Eu queria que você falasse um pouco para gente dessa complexidade, né? Que é idoso, né? Parado e frio. Nossa Senhora. Olha bem essa tríade aí. Vou repetir: idoso, que já é a idade, né? A gente tem perdas, diminuições, né? Das Sim. articulações, dos líquidos, né? Dos movimentos, da musculatura. Parado e frio. Então eu queria que você falasse sobre isso, Vinícius. Como é que você vê essas. Po- Posso começar dizendo que nós, fisioterapeutas, estamos em uma enrascada. Porque para a gente correr atrás desse prejuízo todo depois,
vai dar trabalho. É Mas é a verdade. situação, a gente tem que seguir. Então, assim, questão do frio, né? Por mais que, Uhum. assim, no nosso Brasil, nosso Rio de Janeiro, às vezes no inverno faz mais calor do que em outra estação, mas tem aqueles dias que realmente gela. Então, assim, Uhum. quando o frio começa, o nosso corpo ele sente muito, principalmente no idoso, que se a gente pensar, já quase não tem gordura corporal, né? Tem a musculatura já um pouco diminuída, isso ele acaba sentindo mais. Por quê, né? O nosso corpo, o normal dele é estar entre 36,5 a 37 graus. Então, quando o corpo sente que isso já é que essa temperatura saiu ali, né, do normal, caiu um pouco, ele já entra em alerta. Por quê? Ele precisa manter esse corpo aquecido. Quando o idoso é um idoso mais obeso, não estou dizendo que vocês têm que engordar, ficar obeso, mas é natural. O corpo começa a queimar mais gordura, né, para aquecer o corpo de forma natural. Então, pode ser que o idoso acaba sentindo menos, porque ele tem um outro mecanismo, né, uma outra forma de calor para o corpo. Mas quando se a gente pensar num idoso, né, assim, de 70, 80 anos, né, que pode ser um idoso mais frágil, o corpo, ele começa a tirar todo o sangue das extremidades, né? O que é isso, né? Das mãos, dos pés, e joga todo ele para o tronco porque ele precisa manter o coração, pulmão, né, todos os órgãos vitais ativos. E a temperatura do corpo faz parte disso. Então ele pensa assim: opa, tem alguma coisa de errado. Eu vou proteger meus órgãos, porque esse cara sem um braço ele vive bem, mas agora sem o coração, sem o Uhum. estômago, olha o transtorno que essa pessoa vai passar. Então São olha os como o nosso órgãos nobres, corpo, né? Que a gente chama, sim, né? olha como o Órgãos nosso nobres. corpo é maravilhoso. Ele entende isso e ele vai fazer algo para que você se mantenha aquecido. Como que ele faz isso? Ele tira, né, todo o sangue das extremidades, por isso que a gente começa a ficar com a mão roxa, pé roxo, né, muito gelado, Uhum. porque o sangue já não chega ali da mesma forma, né? O sangue volta para o tórax. Então, tem uma contração muscular muito grande, porque ele cria os espasmos para tentar também aquecer esse corpo, e além de tentar aquecer, como tem a falta do sangue, o músculo fica com pouco nutriente, fica com pouco oxigênio, então já não funciona muito bem. Então isso gera dor, porque o músculo está espremendo ali o seu corpo. Dentro do músculo, a gente tem artérias, a gente tem veia. Então você imagina o músculo esmagando tudo isso, né? Então, assim, causa muita dor. Além da questão da contração muscular, as nossas articulações, elas ficam mais rígidas, porque nós temos um líquido, né, chamado líquido sinovial, que é como se fosse o óleo da engrenagem, né, da nossa articulação. E com o tempo frio, com a temperatura mais baixa, ele tende a ficar mais rígido. É como se fosse uma água que vai ficando congelada. Ele não congela, mas ele fica mais espesso, ele fica mais viscoso, mais rígido. Então a articulação, para se movimentar, fica mais complexa. Então aí gera uma dor. Então, se você bota Uhum. na balança um idoso que tem uma artrose severa no joelho, né? Aí vem a rigidez muscular, que o músculo já não vai deixar a articulação se movimentar bem. O líquido, né, que lubrifica a articulação, fica mais duro, mais rígido. Então aí mesmo que essa articulação quase não vai se movimentar. Então por isso que a gente acaba sentindo muita dor. Porque a gente tem os espasmos musculares, né? Tem a contração, tem as câimbras, que muitas das vezes pode ser por falta de alguns minerais, algumas vitaminas, né? Que no caso do frio é justamente por não ter oxigênio. Se eu não tenho oxigênio na minha mão, eu não vou ter potássio, eu não vou ter magnésio, eu não vou ter cálcio, eu não vou ter as vitaminas, né, os nutrientes necessários, tanto para as minhas articulações quanto para os músculos. Então, isso vai causando um prejuízo muito grande para o corpo. Não é do dia para a noite, mas aos poucos, né? E se você pensar no idoso que já tem algum problema, isso é muito grave, muito sério, né?
Quem tem artrite reumatoide, nesse frio sofre muito, porque as articulações já estão todas rígidas, já estão inflamadas, e vem o frio para causar tudo isso que eu falei, então por isso que a queixa é muito grande, por conta de tudo disso, que o corpo está tentando te manter vivo naquele estágio, naquele momento do frio. Por isso que é muito importante ter o cuidado, né? Se manter aquecido, né? E por aí vai. Uhum. É, Então, o que você está é querendo dizer. complexo, mas basicamente é isso. É, o que você está querendo dizer, deixa eu ver se eu, né, dou meu pitaco, eu sempre dou meu pitaco aqui. Claro, com Você está querendo certeza. dizer, você está querendo dizer é que a gente tem os órgãos nobres, não é isso que a gente fala, né? Sim, É cérebro, coração, quer dizer, os órgãos que realmente vitais, né? sim, E que o organismo nesse momento ele joga toda a energia dele, toda né, o funcionamento, tudo para a sim. circulação maior para esses órgãos. Para Então, esses as órgãos. extremidades, né, os bracinhos, as perninhas, os dedinhos, as orelhinhas, o nariz, fica tudo com pouca, Fica com pouca, gelado e roxo, é. com pouca circulação, então fica tudo geladinho, frio, e aí a gente vê assim, às vezes, em filmes, né, que a gente assiste, das pessoas daquelas geleiras, daquelas coisas quando ela fica muito. Fica até congelada, aí o nariz entra, as orelhas, né, as extremidades, elas ficam tão congeladas que elas morrem, né, que a gente chama de Sim, necrose, né? sim, É quando sim. morre a irrigação, tão pouca, e o frio às vezes tão grande, que a pessoa tem nas extremidades, né, até a morte celular, que é a necrose, né? Alguns falam Isso. gangrena, né? Quer dizer, Aham. né, das extremidades. Às vezes até eu assisti um filme esses dias aí que o camarada ficou tanto tempo aí no gelo que depois, um filme verdadeiro, depois da história dele, ele até as pernas. Tiveram que cortar as É. pernas dele, depois apareceu até o cara, né? O verdadeiro, né? Aham. Da história dele. Quer dizer, então é isso que você quer dizer, né? Quer dizer, essas Sim, extremidades, exatamente, elas são exatamente. poupadas exatamente para que a gente consiga, né, ter esses órgãos nobres, né, respeitados, né? Funcionando, né? Funcionando, exatamente, mantidos, né? Por isso eles são chamados Sim. órgãos nobres, órgãos vitais, né? Que são esses órgãos internos. Olha, aqui a gente tem aqui. Ah, peraí, antes da gente seguir. A Leila Maria falou muito bom. A Diane Oliveira dizendo: cheguei, boa noite. Boa noite, Boa Adiane, que bom que noite. você chegou. A Conceição dizendo: estou conhecendo o Vinícius agora, estou gostando. Muita desenvoltura, simpático e Ah, muito esclarecedor. obrigado. E será que essa também faz parte do seu fã-clube? Eu Essa eu acho não que não. conheço, mas é um prazer, viu? Pode vir pro meu fã-clube. A Diane Oliveira, graças a Deus, meu pai vai retornar com a fisioterapia. Olha que legal, no Ah, início de isso aí, que julho. legal. Tá pertinho. E ainda convenci minha mãe a fazer também. É exatamente isso, Bacana. né? É muito legal, Sim. porque, inclusive, antes da gente prosseguir, eu acho assim muito legal, porque as pessoas às vezes têm uma ideia de que fazer fisioterapia é só numa necessidade assim maior, né? Ah, eu tô com uma Uhum. artrose, eu tô com uma artrite, eu fraturei o punho, aí tem que fazer. Não, a Não. fisioterapia para o idoso, é isso que eu quero que você lembre para as pessoas, a fisioterapia para o idoso, o ideal é que ela fosse direto, não é isso? Fosse Sim, contínua, sim. fosse Contínua. interrupta. Porque não precisa ter uma necessidade pontual. O ideal é que ela não parasse. Concorda? Não é Sim, isso? Fala um concordo, pouquinho sobre concordo. isso. Perfeito. É porque, infelizmente, assim, as pessoas não têm essa visão da questão da prevenção, né? Que a gente sempre toca nisso, Uhum. a prevenção. Então, assim, a fisioterapia para o idoso, se você pensar no envelhecimento normal, ele já vai ter algumas perdas. Ah, mas meu pai vai sempre ao banco, vai sempre ao mercado sozinho, caminha na praia. Ok, ele é um idoso muito ativo. Mas
se a gente não cuidar desse idoso mais, né, mais ativamente, né, com um profissional da saúde, ele, de um dia para o outro, ele simplesmente pode piorar. Porque o envelhecimento normal já tem uma queda, por mais que em algumas pessoas sejam menos do que as outras, mas já perde o equilíbrio, perde um pouco de força muscular. Então a gente tem que estar ali junto para preservar isso. E se perdeu, ganhar. Porque, infelizmente, a gente sabe que o envelhecimento é, né, é o declínio. Não adianta que ele não vai crescer mais, não vai ficar nada disso. A gente sabe que, infelizmente, é o declínio. A gente nasce, sobe, depois é ladeira abaixo, né? Como eu digo, é ladeira abaixo. Tem que se cuidar por conta disso. Então, se a gente tiver um acompanhamento com a fisioterapia, né, para fazer exercícios, né, principalmente uma pessoa especializada em gerontologia, porque nós da gerontologia nós temos uma visão muito mais ampla. Não estou dizendo que o profissional que você vai é ruim, nada disso. Às vezes é questão da visão. Então, vou dar o exemplo, né, do meu caso, né? Eu posso falar por mim. Quando eu entro na casa de uma pessoa para fazer a avaliação, eu vejo a questão do ambiente, eu vejo a questão da alimentação, vejo a questão da pele, questão emocional, eu não vou tratar nada disso. Mas, ó, psicólogo, vamos intervir, nutricionista, vamos intervir. Então, a fisioterapia não vai lá só para dar pezinho para o seu pai pegar. Ela vai para cuidar no estado geral, entendeu? Porque a gente que está com o idoso no dia a dia, né, como familiar, às vezes não se atenta a sinais, às vezes nem conhece, nem sabe que aquilo pode ser o início de uma demência. E já quando o profissional olha, tem sinais que você fala assim, pô, eu tenho que fazer o teste, a avaliação, porque eu não posso dar um laudo sem o embasamento. Mas só de olhar, você vê que o idoso já está num declínio cognitivo, né? Entrando de uma demência. Às vezes, meu pai cai muito. Pô, mas a alimentação dele, como que tá? Ele come um pouquinho de tarde, às vezes não janta, às vezes só faz 2 refeições. Idoso adora, né? Almoça meio-dia e à noite é um chazinho com biscoito. Será que isso está sendo suficiente para o corpo dele? Nem sempre é. Então a família passa isso como natural. É coisa da idade, é porque está ficando idoso, né? Está ficando mais velho. E não é assim. Então, olha como a fisioterapia, né, intervém em outras coisas que quem não é da área nem imagina. Eu vou chamar esse É, cara aqui para dar exercício para meu pai e acabou. E não é bem assim. E se a gente é. tivesse acompanhamento, né, rotineiro, contínuo, a gente consegue prolongar muito a vida de uma pessoa, né, e com qualidade. Porque não adianta também, né, um idoso viver 100 anos parado igual uma múmia em cima da cama. Isso não é vida, isso não é qualidade de vida. Qualidade. Só estar ali por estar não adianta, entendeu? A gente tem que pensar no outro. Então, olha como a fisioterapia é um mundo aí gigantesco. Eu Por queria, isso que a gente tem que inclusive, ter um trabalho contínuo. dizer o seguinte, né? Primeiro, que o Ponte de Idoso é exatamente isso, né? Nós temos uma equipe interdisciplinar de vários profissionais. Então, a gente diz que é uma equipe especializada em idosos por causa disso, quer dizer, todos ali têm essa expertise em cuidar de idoso, quer dizer, são pessoas que entendem cuidar de uma coisa é cuidar da criança, outra coisa é cuidar do adulto jovem, outra coisa é cuidar de Sim. idoso, né? A gente não é melhor do que ninguém, só que a gente é Não, especialista jamais. nessa faixa etária. Então a gente é obrigado a saber e entender bastante desse assunto. Então, o que você está querendo dizer, que eu concordo plenamente, é procurar pessoas, no caso gerontólogo, para quem não sabe, gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento humano, quer dizer, é o todo. Então, gerontólogos são esses profissionais que estudam o envelhecimento humano, né? Que pode ser o nutricionista, Sim. pode ser o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, mas que estuda o envelhecimento humano. E aí vem o que eu quero dar contribuição, que a Lígia, por exemplo, a Lígia Passos, que é arquiteta, que já falou com a gente aqui 2 vezes, ela estudou, ela teve que estudar geriatria e gerontologia, Sim. quer dizer,
a pessoa falar assim, pô, mas que troço doido, uma arquiteta, estudar, né, que não tem nada a ver com a área da saúde, que não é profissional de Uhum. saúde. Mas não, ela teve que estudar isso, ela fala isso aqui, né, é bem claro, eu acho isso muito legal. Ela hoje entende, né? Isso que você está falando, demências, depressão, Sim, Parkinson, não sei o sim. quê, das limitações, das dificuldades, porque ela, para poder se tornar uma especialista em envelhecimento humano, quer dizer, mesmo dentro da arquitetura, ela teve que estudar. E aí, ainda nesse mesmo raciocínio, por exemplo, quando você fala em declínio, quer dizer, todos nós, na vida a gente tem duas saídas, ou a gente morre ou a gente envelhece, né? Morreu, É. ficou pelo caminho. Agora, se você quer envelhecer, não tem jeito, a questão não é só queda, 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 é para baixo, para baixo, para baixo, não é isso. O que é lógico que a gente vai ter diminuições, vai ter flacidez, Sim. vai ter rugas, vai ter cabelo branco, vai ter né, flacidez muscular. Mas o que a gente quer dizer, é o que o Vinícius está falando, é a manutenção, a prevenção. E quando, o que, que eu falo de manutenção? Ah, porque, por exemplo, pegar um idoso que está bem, aparentemente, né, saudável, e você, se você faz com ele uma fisioterapia, por exemplo, diária, o que, que vai acontecer? Você vai evitar, né, que ele tenha outros problemas, que o que você quer dizer é isso, que seriam da idade. Quer Sim, dizer, sim, a sim, idade sim. automaticamente traria para aquela pessoa mais problemas. Mas ele fazendo a prevenção com a fisioterapia, a prevenção, por exemplo, a Silvana falou aqui esses dias da fonoaudiologia, falou muito claramente que a musculatura do pescoço, de tudo, vai entrando em flacidez, então a pessoa tem alteração da deglutição, vai tendo alteração Uhum. da voz. Quer dizer, isso é o normal, uns mais, outros menos, mas é o normal com o processo de envelhecimento. Se você faz uma fonoaudiologia, faz acompanhamento com a fonoaudiologia, você evita esse problema. Evita. Então é o que você Sim, está falando. Você evita os sim, problemas, né, através da fisioterapia, que o ideal seria diária, exatamente para que os processos de envelhecimento, que ele é, sim. não tem como a gente brigar com ele, a gente passe por isso de uma forma mais leve. É isso que você quer dizer, não é? Exatamente. Inclusive, quanto mais cedo a gente atuar, né, quanto mais cedo for essa prevenção, melhor é o benefício para o idoso, porque às vezes Isso. a gente chega para atender o idoso, ele está num estado tão avançado de algum problema, né, de alguma comorbidade, que infelizmente o resultado não vai ser tão legal, porque ele já entrou num estado que assim, eu vou dar conforto para ele, eu vou melhorar a qualidade de vida dele, vou recuperar alguma coisa, vou, mas não vai ser a mesma coisa que se eu tivesse entrado na vida dele, né, como profissional, às vezes 6 meses, um ano antes. Inclusive essa questão da fono, eu já peguei paciente assim que eu já aconselhei, ó, acho legal a gente constatar uma fono para pelo menos fazer uma avaliação. É a família, ah, não. Isso depois a gente vê, e deixou para né, chamar uma fono quando a idosa já estava num estado muito crítico. Ela já tudo que ela ia comer, falar, beber, engasgava. Então assim, e engasgava sério, e às vezes ficava preocupado, será que ela vai voltar? O que que vai acontecer? Então, assim, Uhum. a fono fez exercícios e tudo mais, teve a conduta dela, só que o benefício, muitas das vezes a gente Uhum. não consegue atingir, porque o quadro já está muito grave. Então, assim, Uhum. financeiramente sai muito mais barato você entrar com uma prevenção, porque você já não tem um quadro grave que às vezes não precisa de muitos especialistas, dependendo da frequência, em vez de ser todo dia, vai ser 3 vezes na semana, então o custo sai mais barato e a questão de conforto para a pessoa, né? Se a gente pode fazer antes, por que deixar ela sofrer mais para pensar em uma solução? Então, assim, a gente tem que parar e pensar mais na questão disso. Nem sempre é dinheiro jogado fora, é tempo perdido, né? E muitas das vezes não é o profissional que não presta, que não é tão legal. É porque a situação daquele idoso, infelizmente, já chegou num quadro que a gente faz o possível, né? A gente faz o possível sempre, mas tem horas Mas eu que. acho, Vinícius,
Eu acho que isso passa pela questão cultural, né? Passa Sim, pela com questão, certeza. porque os países mais desenvolvidos, eu conheço, assim, né? Até a minha pós-graduação foi feita pelo governo japonês, quer dizer, eu sempre falo isso, até aqui, quer dizer, eles trabalham todo a questão da prevenção, de chegar antes da doença, antes do problema. Então, acho que Sim, passa aqui muito pela educação mesmo, a questão cultural. E quando a gente fala em educação, fala nisso que você está falando. A pessoa acha, né? Só procura, até gente mesmo, médico, só procura às claro, vezes com quando a bomba certeza. estoura. Entendeu? Quando a Com bomba certeza. estoura, aí todo mundo corre. Aí você fala, puxa vida, se É, tivesse vindo um mês antes, 6 meses é, antes, eu teria salvado essa pessoa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, não teria tido derrame, não teria tido infarto, né? Quer dizer, coisas com e outras. certeza. Então, a gente realmente, que é profissional de saúde, que trabalha com isso, a gente fica muitas vezes muito angustiado, porque a gente sabe o que é melhor, que é isso que a gente está falando, e as Uhum. pessoas não procuram e às vezes tem dinheiro, às vezes tem recursos, né? Tem quem É. leve, mas acha que não vou gastar porque parte do seguinte ponto. O primeiro, que a pessoa quer resultados rápidos, né? A pessoa quer ter Sim. um abdômen tanquinho, né? Mas quer assim, ó, de uma hora para É. outra. Quer tomar o que é Bem que eu camaria, mas gostaria, quer. bem que eu gostaria. Eu também, eu também. Quer dizer, que é tudo assim para ontem. E aí fala assim: É. se você tiver, passa um coquetel de vitamina para levantar o idoso. Quer dizer, como se fosse uma coisa tão simples. Passa as É. vitaminas aí, doutora, que ele está precisando. Aí você vai lá. Não é assim, gente. E é um trabalho que requer paciência, perseverança. A fisioterapia tem isso, a fonoaudiologia Uhum. tem isso. Quer dizer, então as pessoas precisam de conscientização, da conscientização da necessidade. E aí vem a questão até dos nossos políticos, as pessoas, né, que são os formadores de opinião em termos de política, né, em geral, que muitas Sim, vezes não se preocupam, não tem esse conhecimento. Quer dizer, a gente fala isso há anos, é muito mais barato você trabalhar com a prevenção do que trabalhar do que depois que o paciente já caiu, já quebrou o colo de fêmur. É muito mais caro exatamente, para o Estado, exatamente. né, tratar a doença, né, do que prevenir, né, através da manutenção da saúde, né? Manutenção é, Não é exatamente. isso? Com certeza. Então, assim, se todo mundo tivesse esse pensamento, as coisas. Não estou dizendo que ninguém mais ia ficar doente, não é isso, mas a gente teria um conforto, né? A questão dos gastos seria muito menor, sem sombra de dúvida, porque é muito mais fácil eu manter um paciente na casa dele do que manter alguém internado. Olha quantos profissionais você tem que envolver, olha quantos equipamentos você tem que envolver, né? Então, o custo é muito grande. Não estou dizendo que é um custo abusivo, que é algo que esteja muito caro. Não é, mas se você junta uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, no final, infelizmente, é um valor que está absurdo, mas é porque envolveu muitas coisas. Então, assim, é melhor optar por uma coisa só do que várias no final, né? Então, assim, eu acho que as pessoas E deveriam fora o se atentar prejuízo, para né? isso. Sim, Emocional, né? A com pessoa ficar certeza, doente, que é uma coisa com desnecessária. Então, certeza, é uma com questão certeza. mesmo de conscientização. Olha, eu quero dizer aqui para você que tem vários comentários aqui. A Cátia Oliveira colocou: Fátima, mamãe tem medo sim, mas tem caminhado todos os dias no quintal por 20 minutos pela manhã Ah, e em que seguida legal. faz alongamento dos braços e pernas. É suficiente? Olha, Kátia, eu acho que depende muito do que a sua mãe tem, porque cada caso é um caso. Se for só Sim, para sim, com certeza. manutenção, né? Para manutenção, tá ótimo. Isso, inclusive, é melhor do que nada. Você ter todo dia Com 20 minutos, certeza, com tomar um certeza. solzinho, pô, fazer um É, alongamento, isso é o máximo. Agora, a gente tem que ver se também não tem outros problemas envolvidos, né? Quer sim. dizer, fazer, às vezes, por exemplo, fisioterapia respiratória, que é outra coisa também, né? Às vezes a pessoa tem Uhum, uma asma, tem uma bronquite, tem um efizema, quer dizer, a gente tem que também sim. fazer essa coisa personalizada, não é isso? Sim, com certeza. Você tem que olhar cada pessoa de um jeito. Não existe uma receita de bolo. Seria muito Não. fácil essa aqui,
jogasse um tratamento para todo mundo fazer, mas infelizmente não é. A gente precisa ver qual a necessidade do corpo dela, qual a necessidade para manter ela bem. Então, assim, como você já falou, se ela realmente não tiver nenhum outro problema de saúde, isso aí já é ótimo, porque eu vejo isso como um privilégio nesse momento. Porque, infelizmente, nem todo mundo tem um quintal, nem todo mundo pode pegar sol. Então, assim, por mais que a gente não ganhe muita coisa com ela, né? Em questão, vamos pensar em força muscular. Por mais que ela não ganhe muita força, mas a gente está evitando que ela perca. Então tá ali, ela está se mantendo bem desde quando começou a quarentena. Quando terminar, aí ela caminha mais tempo, faz outras atividades, ok. Então isso já é um benefício muito grande. Acho que qualquer movimento nesse momento, principalmente, já traz um benefício muito grande para o nosso corpo. Inclusive, uma coisa que veio aqui agora na minha cabeça, às vezes o idoso reclama muito de prisão de ventre. Olha como a fisioterapia intervém. E às vezes é falta de caminhar, falta de movimento. Porque o simples movimento, o simples fato da pessoa ficar de pé já é quase 50% da função intestinal funcionando. Então, se ela fica muito tempo sentado, muito tempo deitado, a função intestinal dela já fica muito complicada. Então, assim, junta a alimentação, a inatividade física. Então, olha quantas coisas existem aí por trás, né? Do simples ficar parado vendo televisão. Com certeza, com certeza. As pessoas não têm noção, às vezes, Não tem, né, não tem. da importância dessas atividades. É. Olha, aqui a Conceição falou excelente explanação. A Dolores Ramiro do Fátima, Edinho, que é o marido dela, que eu conheço, Aham. está mais parado que nunca, sol nem pensar. É, Dolores, aí é complicado, né? Porque é aquilo que a É, gente fala, vai pagar um preço por isso, né? Quer sim, dizer, a gente infelizmente. fica numa situação aqui limitada. Tem pessoas que falam, ele faz a receita, eu não quero, vou tomar nada disso. Eu faço uma dieta, eu não quero fazer dieta. A gente É. faz o quê, né? A gente não tem o que fazer, o que Pois é, falar. A gente infelizmente. fala, mostra o caminho. A gente está aqui Sim. falando, né? Falando para poder mostrar o caminho. A pessoa segue se quiser e se puder, né? Também. Sim. Né? A E eu gente acho não muito tem como. importante também a pessoa chegar pro médico, pro fisioterapeuta e conversar. Nossa, eu detesto pegar sol todo dia. Então vamos conversar, vamos combinar, pega menos. Então, assim, vai almoçar, almoça em um local que as pernas fiquem no sol. Eu acho que tudo é questão de adaptação para não ficar no prejuízo, né? Porque realmente a gente sabe, detesto tomar remédio. Vamos ver uma forma, né? Em vez de você tomar cinco, a senhora pode falar melhor do que eu em questão disso, né? De medicamento. Ah, não quer Uhum. tomar cinco? Vamos tentar negociar, achar outro que você possa tomar só três, mas não deixe de tomar os três, entendeu? Diminuímos, olha aí o benefício da mesma forma. É, Então, eu acho é. que tudo é conversado, tem que expor. O profissional tem que ter uma relação com você quase que familiar, tem que ser íntimo, porque ele está ali para te ajudar. E ele só vai te ajudar se você se abrir para ele, permitir que ele entre na sua vida, né? E te ajude, porque não adianta, né? Eu passar várias coisas e você não fazer nada, infelizmente. E a gente se sente recompensado quando as pessoas entendem o que a gente está falando, né? Com Às vezes você certeza, fala, com fala, fala, certeza. gasta um tempão e a pessoa não faz nada, Não aí tá você, nem até aí, a é, gente que é é complicado. profissional desanima com aquela pessoa, né? Com Agora, olha certeza, com só, certeza. a Diane Oliveira falou: Vinícius arrebenta. É muito Ah, importante obrigado. esclarecer o porquê das coisas. Eu tenho condropatia no joelho direito e sei que terei que ter cuidados para sempre. Aí a Sim. Conceição pergunta: Vinícius, por gentileza, o que significa seu pescoço estalar sem você forçar? Olha, pode ser por milhões de coisas. A gente tem que fazer uma avaliação para descobrir. Pode ser algum problema, né? Algum problema na articulação, né? Porque a coluna são vários ossos juntos, né? Próximo um do outro. Então, pode ser, de repente, alguma hérnia de disco que está aparecendo, alguma posição que você ficou e quando movimentou a cabeça
a coluna se ajustou, então, assim, tem milhões de coisas. Eu recomendo você procurar um profissional para te avaliar, porque existem milhões de coisas que podem acontecer na mesma região. Então, infelizmente, é aquilo, não existe uma receita de bolo, né? Tem Aham. milhões de problemas que podem acontecer. É. Eu quero aproveitar e te perguntar uma coisa, porque uma coisa que as pessoas perguntam muito para mim no consultório e tudo, que mesmo Uhum. com a dor, olha bem, mesmo com dor, né, e no frio, a gente deve praticar exercícios físicos? Olha bem, as pessoas Com muitas certeza. vezes, por causa da dor, ela paralisa. Ela não quer fazer nada. E ainda no frio, então, Piorou, né, a situação. Não, mas sim, deve, principalmente quando tiver dor, principalmente. Não é ir além do que você suporta. Aí o que que nós vamos fazer? Começa mais devagar, né, uma intensidade mais baixa. Não está sentindo dor? Vamos progredindo, né, até a dor passar. Não é simplesmente chegar pegando 20 quilos, correndo 2 quilômetros, porque aí realmente não dá. Porque tem gente que acha assim, não, quanto mais peso eu pegar, mais rápido eu fico bom e acabou. E não é assim. Ao invés da aham, gente, né, melhorar, a gente vai estar piorando a situação, porque ele lesiona realmente. Então, assim, no frio, o que que a gente deve fazer? Antes de começar uma, por exemplo, vai caminhar na rua, né? Vai fazer meia hora de caminhada. De repente, sai, fica no quintal, deixa o corpo se acostumar um pouco com aquela temperatura, né? Faz uns alongamentos antes de começar a atividade, porque, como nós já falamos no começo, o corpo vai fazer de tudo para te deixar quente, né? Para manter seus órgãos bem funcionando. Então, a dor vai fazer parte disso. Então, se você se alongar, aquecer seu corpo, preparar ele para aquela atividade, você vai perceber que com o passar dos minutos no exercício, no aquecimento, muitas das vezes você já não vai sentir mais dor, porque o seu corpo já vai estar aquecido. Então, o sangue volta a distribuir pelo corpo e muitas das vezes a pessoa não tem mais dor nenhuma. Claro que se a gente pensar uma pessoa que tem uma artrose, a pessoa que tem artrite, com certeza vai sofrer mais um pouco. Mas aí ela tem que parar e pensar: essa dor eu já senti antes do frio? Se sentir, a gente vai saber que é o normal, né? O normal dela por conta daquele quadro. Não vai ser algo que se agravou com o frio. Então, assim, se alonga, né? Vai sair, se aqueça. Porque tem gente que acha, não vou sair de casaco porque daqui a pouco eu vou andar, vou sentir calor. Não, não vai, não faça isso. Porque o corpo vai ter um prejuízo muito grande. Porque ele vai tentar te aquecer e você vai começar a querer o corpo, ao mesmo tempo que ele vai tentar te aquecer, ele vai começar a querer suar, porque você está perdendo líquido, está fazendo exercício. Então, seu corpo vai ficar maluco. Então, você tem que ajudar ele para que ele te ajude a fazer exercício. Então, é assim: vai para algum local, tem bicicleta ergométrica em casa, pedala uns 5 minutinhos para aquecer o corpo antes de sair, que isso praticamente vai quase zerar a dor nos dias de frio, né? Porque você vai preparar o corpo para aquilo, né? Você aquece ele de uma outra forma. Então é isso, não é deixe de fazer porque exercício. porque, inclusive, é muito comum as pessoas, né, principalmente os idosos, né, que já têm esses problemas crônicos, aí fala, eu tenho Sim, dor, não quero fazer nada. Então, a pessoa é muito complicado, porque a tendência é que ela vai piorar e piorar vai mais. Quer dizer, então piorando. ela fala, Sim. eu tenho dor, não quero. Aí a pessoa também não insiste, nem ela insiste, nem a família Uhum. insiste, nem ninguém faz nada. Quer É, dizer, não é nem a pessoa, né, ser atleta de final de semana, como chama, né, aquele camarada que ficou parado a é. semana inteira, chega no final de semana, corre igual um louco. Quer dizer, isso também não Não, resolve, é. muito pelo contrário, faz lesão até, né, como você Exatamente. falou. E principalmente quem nunca fez atividade nenhuma, deixar para começar na época de frio. Aí mesmo que a gente tem que ter mais cautela, porque o corpo já não está acostumado com aquilo. Ele já vai ter que passar por um estresse muito grande para te deixar aquecido. E ainda tem o estresse da questão do exercício. Não é para deixar de fazer, mas começa mais devagar. Entendeu? Fala assim, fala com o seu profissional, né? Eu nunca fiz nada, então, mas eu quero começar mesmo assim. E ele vai saber te orientar, né?
para você fazer com segurança e com qualidade o exercício. É porque É essa coisa sempre do importante. condicionamento físico, né, é uma coisa muito importante, né? Tanto você Sim, aumenta condicionamento físico, como você diminui condicionamento físico. Quer dizer, sim, condicionamento sim. físico, por exemplo, para os meus idosos, eu sempre falo isso. Olha, você não anda nada, então começa com 10 minutos todo dia. É, 10 minutinhos só, eu estou feliz é, da vida. Todo dia. Aí ele vai, vai, vai. Depois de 2 semanas, passa para 15, né? Aí vai, 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 vai. Mais 2 semanas, passa para 20. Quer dizer, você vai sim. aumentando o condicionamento físico lentamente. A pessoa quer começar. Ah, qual é o normal? Aí viu lá no Dr. Google que o ideal é a pessoa andar 50 Ah, meu minutos por Deus. dia. Aí a pessoa quer andar 50 no primeiro dia. Gente, aí É, é óbvio. é 50 mil passos por dia. Então a pessoa não anda nem 10 e agora quer dar a loucura de andar 5 mil no dia. Fica maluca. E não é assim que funciona a coisa. Não. E uma Então, coisa importante que você falou, da questão da aham. progressão do tempo, depois de um tempo, o seu corpo, você sente que aqueles 10 minutos já Uhum. são pouco para o seu corpo. Você precisa Isso, andar 15, precisa andar 20. isso, O é. seu corpo vai te dando sinais que ele quer já caminhar mais. Aquilo ali, 10 minutos, pô, mas já andei 10 minutos. É, ele Com o suporta tempo mais, você né? Ele suporta, suporta assim. mais. Não, e isso é que eu acho muito legal, que se a pessoa, o problema é que as pessoas não têm paciência para isso, né? É, Elas querem, como eu falei, já andar, ou então nada, então não quero que dá dor. Não, tá com dor? Anda 5 minutos. Tá bom, 5. Vamos começar com 5. Depois de 2 semanas passa para 10. Entendeu? é, Quer dizer, isso aumenta o condicionamento físico. Assim como a recíproca é verdadeira, quer dizer, a perda do condicionamento físico. Eu tenho recebido muitas pessoas no consultório que faziam hidroginástica, faziam o projeto Gugu, uhum, fazia, apesar que o projeto Gugu está com as aulas em casa, né, online, né? sim, Mas às vezes a pessoa não tem acesso e tal, a pessoa com essa coisa da pandemia, a pessoa está parada dentro de casa. Então, ela perde todo o condicionamento físico. Porque essa coisa da atividade física e da fisioterapia, é por isso que a gente fala, é chato, porque tem que ter continuidade. Porque quando a pessoa sim, para, a pessoa sente. cara, Não é isso? porque é aquilo, né? O processo do envelhecimento continua, as doenças continuam avançando, né? As doenças que não têm curas, que são crônicas, continuam. Então, assim, é como se fosse um cabo de guerra. Eu puxo ele de um lado, a doença puxa do outro. Então, se eu Isso, paro de é. puxar de um lado, a doença vai sair ganhando, com É, certeza. Então, por é. isso que tem A que ser doença, a contínuo, porque rigidez, né? E talvez é não é nem tudo doença isso. ainda, mas, né? Sim, Essa, já é o início, já é um processo é, que futuramente, se não vai tiver virar uma uma doença se intervenção você. rápida, vai virar uma doença. Aham, é exatamente isso que a gente está falando. Inclusive, eu queria perguntar uma coisa: essas pessoas que acordam com dor, né? Tem gente que já acorda, né? Ai, Cheio de dor. levantei, acordei. Qual é a sua orientação para essas pessoas que acordam com dor, principalmente do frio? É. Então, se a gente pensar na questão do frio, é se agasalhar mais durante a noite, né? Se aquecer. De repente, a gente perde muito calor, principalmente pela cabeça, né? Principalmente. Então, assim, dormir com touca, meia, se for o caso, luva, né? E se aquecer mesmo bem durante a noite. Ah, mesmo se não resolveu, e mesmo que tiver resolvido, uma recomendação que eu dou, assim, muito importante, que eu acho que todo mundo deveria fazer, não só quem sente dor, é se alongar assim que acorda. Levantou, senta na cama e faz uns alongamentos, porque você prepara o seu corpo para uma atividade. Não é Uhum, assim, ah, vou sair, preciso trabalhar. Acorda um pouquinho mais cedo, porque pensa que é um benefício para o seu corpo, né? Você uhum. está fazendo para o seu corpo. Você não está fazendo para o seu vizinho, está fazendo para você mesmo. Então, assim, se alonga, porque você vai ver que seu corpo, né, as articulações vão ficar mais maleáveis, a musculatura vai ficar mais solta. Você vai ver que o levantar da cama vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais doloroso. Pode ser que, claro, tenha uma melhora muito maior depois que você levantar e comece a andar, né? Porque aí você vai aquecer mais ainda o corpo. Mas o alongamento, assim que você acorda, já é o fundamental. Além de se manter bem aquecido durante a noite, né? Para evitar
que essas dores cheguem piores na manhã, né? Assim que Uhum. acordar. Então, basicamente é isso. Se alongar assim que acordar. Porque a gente sabe que, Uhum. infelizmente, só medicamento, só outras coisas não resolve. Porque às vezes toma medicamento para dor, faz disso como se fosse uma bala, né? O café da Aham. manhã é um comprimido de dipirona. E Uhum. a gente tem que pensar que isso também prejudica outras partes do corpo, né? Então, o Tem. alongamento vai te causar uma melhora quase 100%, né? Para quem assim, não tem doença crônica nenhuma, né? 100% você se alonga, vai ficar super bem para passar o seu dia aí e se aquecer, porque é o que nós já conversamos. O corpo vai É. lutar para te manter quente. Então, se você puder ajudar ele, ele vai agradecer com certeza. E esse agradecimento está te deixando sem dor. E realmente tem idoso, tem as pessoas que adoram tomar um anti-inflamatório. E aí É, vai na farmácia, compra e fala assim: ah, eu tô com inflamação, então vou comprar um anti-inflamatório. Aí às vezes tem um relaxante muscular que é relaxante e anti-inflamatório. Eu é, quero dizer para vocês, meus amigos, que muitas pessoas com anti-inflamatório, principalmente os idosos, às vezes fazem hemorragia digestiva. É muito comum, eu tenho casos de pessoas que com AS fizeram gastrite, erosão no estômago e faz um buraco, né? Que é uma úlcera, sangra, então faz sim, hemorragia digestiva. Então, anti-inflamatório em idoso é o mínimo possível, indicações extremamente precisas e prescrito por um médico de preferência exatamente que conhece o teu organismo. Então, com como eu falei certeza. inicialmente, as pessoas querem uma pílula mágica, né? Aquelas que ela come de tudo e não engorda. Aquela que ela toma uma pílula e fica com barriga tanquinho, com os músculos todos lindos, né? Uma pílula, quero uma pílula, quero um coquetel de vitaminas, doutora. É assim que as pessoas pedem. Quero um anti-inflamatório porque a minha articulação está inflamada. Eu quero um analgésico porque eu estou com dor. Eu quero um relaxante muscular porque a minha musculatura está contraída. Gente, existem coisas. Você paga um preço com os medicamentos, né? O medicamento é para situações específicas, situações pontuais, situações assim mais extremas. Então, como você está falando, o alongamento, a atividade, a fisioterapia. Ah, olha, aqui tem até a Diane que está falando aqui do Pilates, né? Ela dizendo aqui, continuidade Sim, é tudo. Ela pratica Pilates há 5 anos com uma fisioterapeuta ótima. Nem pensar e parar. E nesse período de pandemia, Diane, você continuou com o seu Pilates, que isso é importante, né? Porque é isso que a gente com está falando. Muita certeza. gente parou com o Pilates, parou com a fisioterapia, parou com a hidroginástica, Eu parou concordo, com tudo. E aí? Como é que a gente vai ficar, né, Vinícius? exatamente. Vai ter um preço aí muito grande. E o que tudo que provavelmente ela fazia antes, eu não sei a idade dela, mas Uhum, provavelmente quase tudo que ela fazia antes, agora ela vai ter uma dificuldade muito grande, porque o corpo uhum, já teve um declínio aí. Tudo que ele já estava adaptado a fazer é como se ele esquecesse agora. Então, ficou mais fraca, ficou mais rígida, mais uhum. encurtada. Então, tem um prejuízo muito grande. É o que a Então, gente falou volte do o mais rápido condicionamento físico, possível. né? Sim, sim, A exatamente. pessoa perde, né? É por isso que se Perde. isso fosse uma coisa legal, assim, olha, eu faço atividade física, vou fazer por um mês, vou encher meu potinho e vou ficar mais 6 meses É, sem fazer atividade. Seria ótimo. Ah, vou fazer pilates um mês, ou vou fazer RPG um mês. Não tem como, gente. Isso aí tem que ter é. continuidade. Por isso tem que ter paciência, perseverança, Inclusive, consciência. Não é? sim, com Consciência. certeza. Inclusive, tem pessoas que acham, porque estou citando, sei lá, fez 10 anos de hidroginástica, ficar 5 meses não vai causar nada. Mentira! A Não, é. regressão, gente, infelizmente, é mais rápida do que a Uhum, progressão. A gente perde muito mais rápido do que ganha. Por mais que você tenha um condicionamento muito bom, né? Mas se a gente pensar no envelhecimento, já vai perder muito mais rápido. O uhum, idoso, às vezes, em uma semana de inatividade quase que uhum, total, já é suficiente para ele ficar acamado. Então, uhum, assim, olha como que ele perde muito rápido, né? Não estou uhum, dizendo que
que você que está em casa, na quarentena, preso, vai ficar acamado. Não é isso. Mas, por exemplo, uma pessoa... Não Não, são porque às vezes as todos, pessoas... né? Não, não é isso, eu não estou falando isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que passa o dia inteiro deitado, o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, grudado na televisão. Daqui a pouco ela já não consegue mais sentar na cama nem levantar, já era. Porque perde a força muito rápido. Perde condicionamento muito rápido. É verdade. É porque você falou muito bem, eu gostei muito desse exemplo que você deu. É o cabo de guerra, né? Quer dizer, por um lado Sim, tem a idade, né, o processo de envelhecimento, que ele é inerente, né, à nossa vontade, ele puxa de um é. lado. Por outro lado, a gente tem que puxar, e a equipe do Ponte de Puxa, Idoso, especialistas, o que for, você sozinho, o que for, puxa para o outro. Quer dizer, é um cabo de guerra. Se a gente cabo de guerra. não, se a gente não fizer nada, fazer nada, ficar ali parado, aí é complicado, porque até tem Sim. pessoas que geneticamente são protegidas. Aquelas pessoas que fazem tudo errado e dá tudo certo. Mas É. são exceções à regra. Exceções. A regra não é essa. Você paga um preço pela sua inatividade, por isso a nossa preocupação imensa aqui nesse isolamento, nesse distanciamento com nossos idosos esses meses todos. E aqui a Diane responde, ela está fazendo aulas em vídeo, mas Uhum. infelizmente ela diz que ela diminui bastante. Ela está com 51 anos e ela tem 10 anos lutando com a condropatia. Quer dizer, pelo que eu entendi, é que mesmo É. ela fazendo as aulas de vídeo, não é a mesma coisa que você Não. tá com o profissional ali no lugar certo, Sim, né? sim. Quer dizer, é Sim, lógico, com como você falou, é certeza. melhor isso do que nada, né? É Pois melhor é, isso gente, do que porque nada. nesse momento foi criado, eu posso até falar pelo meu conselho, né, de regulamentação, né, que é o CREFITO, o COFITO, essa questão da fisioterapia por vídeo, da telemedicina, foi criado para que a pessoa não fique sem nada. Porque é melhor ela fazer uma consulta, né, um exercício com um pouco mais de dificuldade, né? Eu acho que aí até vai pelo profissional, vamos ter mais paciência, mais calma com o idoso, com o paciente, porque é muito fácil eu com 25 anos fazer alguma coisa e para ele que tem 70, 80 não é tão simples assim. Então vamos com mais calma, mais paciência, né? Ter mais cuidado realmente com ele, mas é melhor você fazer dessa forma mais lenta do que simplesmente não fazer nada. Não É a fazer questão nada, novamente do exatamente. cabo de guerra. Por mais que eu esteja ali puxando contra a doença com menos intensidade, mas eu ainda estou presente puxando. A doença não vai ganhar tão facilmente de mim. A Então, gente tem que assim, continuar é, lutando. sim, não vai ser a mesma coisa? Nunca. Não vai ser. Mas é muito melhor do que ficar totalmente parado. O prejuízo É vai ser verdade. muito menor. Com certeza. A gente já está aqui nos finalmente. A gente já passou de uma hora, Vinícius. A gente, né? Se Olha, deixar, vai aqui até meia-noite. a gente vai embora. Olha, a Cátia Oliveira colocou aqui: adorei as explicações do Vinícius. Ele fala com muita Obrigado. propriedade. Obrigada, Vinícius e Fátima, por essa oportunidade. Nós é que agradecemos a Nós te você, agradecemos, Kátia, com né, certeza. pela sua estar aqui com a gente, né? Participando, que isso é muito importante. A Conceição, que a respeito do pescoço, que ela fez a pergunta aqui que você Uhum. respondeu, ela colocou gratidão, Vinícius. Luzia Reis, nossa querida Luzia, mascote do Ponte de Idoso, colocou aqui boa noite, Boa Luzia! noite, Luzia. Aqui a Julinha, a querida Julinha, que eu adoro. Eu tenho uma surpresa para você, Julinha. Depois eu vou ligar para você e para sua mãe para falar uma coisa legal que eu combinei com o Luciano para você, hein? Eu vou te ligar esse final Que de semana. beleza. Julinha colocou aqui: oi, oi, Julinha. Oi. A Léa Guimarães colocou aqui boa noite. Agora, Boa antes da gente noite. terminar, dá para você a palavra das considerações finais. Eu queria dizer para todo mundo que está nos assistindo que a gente tem feito essas lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na página do Ponte de Idoso, no Facebook. A gente está agora com a proposta que a gente vai mandar também para o YouTube, né? Mas a princípio elas estão aqui. Você pode ver essa live a qualquer hora, pode compartilhar, porque a live é isso, tá ao vivo, a gente está interagindo com as pessoas, conversando com as pessoas.
mas depois elas ficam gravadas na página do Ponte de Idoso e você pode assistir a qualquer hora, mesmo que tenha chegado tarde, né, depois, de dia, de noite, qualquer horário. Pode compartilhar com pessoas que você acredita que estão necessitando dessas informações. Como eu disse, a gente tem várias já, são 2 meses fazendo lives aqui, né, todos os dias. Então, a gente tem vários assuntos que foram abordados, que estão lá na nossa página, né, estão aí na nossa página do Ponte de Idoso. E eu queria dizer para vocês, primeiro o telefone do Ponte, que é o 2613-5250, e a gente tem um telefone que é para mensagens, que é o WhatsApp, tudo, que você pode sugerir temas, pessoas, fazer perguntas, que é o 988720642. Esse telefone é o do Ponte de Idoso. Dizer para vocês que na semana, nós estamos com 2 semanas de lives, né? Agendadas para frente, já tem 2 semanas fechadas, gente, nós estamos assim super felizes com isso. Eu quero dizer para vocês que segunda-feira a gente está aqui com o Jorge Costa, que é arquiteto, que vai falar sobre a moradia e cidade na vida do idoso, que vai falar sobre cidade, como é que a cidade, né? Ele é especialista nisso, é um arquiteto especialista. Na terça-feira, a gente vai estar com o Daniel Groisman, que é pesquisador da Fiocruz, que vai falar sobre os cuidados e cuidadores de idosos, que ele tem essa expertise, né, nesse assunto, e cuidadores. Na quarta-feira, a gente tem nossa nutricionista, Cláudia Azevedo, que vai falar sobre suplemento alimentar, que também é uma coisa que muita gente, né, pergunta. Na quinta-feira, a gente tem a Márcia Tavares, que vai falar sobre empreendedorismo para idoso. Olha, bem interessante esse assunto. Legal, é. E na sexta-feira a gente vai fazer uma gracinha com todo mundo. A gente vai ter o Projeto Gugu, Arte de Dançar e Ponte de Idoso juntos, os 3, né? Falando, os 3 representantes, que é a Regininha, que é o Luciano e eu. Nós 3 vamos estar juntos falando sobre exatamente os projetos que existem na cidade de Niterói, né? Nós estamos unidos pela causa do idoso. Então, na sexta-feira, nós vamos estar aqui. Nós vamos colocar na nossa página todas essas lives, né? Para vocês, inclusive, compartilharem com as pessoas e com tudo mais, e poder estarem juntos aqui, que é isso que a gente quer. A gente quer que aqui seja um local de discussão, de conversa, de informação, exatamente sobre as questões do idoso, né? Que é o nosso ponto, o nosso foco é o idoso. Eu quero dizer, antes de passar para você, que a Conceição Menali falou parabéns, Fátima e Vinícius, pela live maravilhosa. Obrigado. Ela gostou, gratidão. E a Leia Guimarães dizendo, muito boa essas lives que você faz. Obrigado, Leia. Quem puder, não esquece de curtir lá a página do Ponte de Idoso no Facebook, que é bom pra gente, né? A gente tem várias pessoas. Meu amigo Vinícius, suas considerações finais. Eu quero agradecer, principalmente, né, todo mundo aí que interagiu com a gente. Eu acho que além de informar, né, que é o nosso objetivo assim, principal, ter essa participação de todo mundo, nos motiva muito, né? Porque a gente sabe que tem alguém ouvindo realmente de fato, né? Então, estamos plantando aquela sementinha ali em alguém que é isso que nos motiva, né? Trazer qualidade de vida para todo mundo. E sobre o nosso assunto, o que eu peço para todo mundo, gente, não diminuam os cuidados nesse momento, né? Se aqueçam, façam exercício, ajude o seu corpo. O momento é delicado, não vamos ficar malucos com isso, vamos agir com cuidado e tentar seguir a vida normal e cuidando do corpo. É isso, a atividade é tomar sol, cuidar da alimentação, porque quando isso passar, a gente precisa continuar a vida mais do que nunca. Então, se antes você fazia tudo e agora está parado, e não tentar criar meios para se manter ativo, quando for liberado para fazer qualquer coisa, você não vai conseguir. Você não vai voltar mais do que era. Está travado. Então, assim, vamos fazer alongamento, vamos fazer exercício, tomar bastante sol, água fundamental. Agora no frio,
não sinto sede, beba água da mesma forma. Principalmente idoso, acha que não está com sede, não precisa beber água. Quando a gente vê, o idoso está num nível de desidratação muito grande. Então, às vezes, vai ter que ir para o hospital, ficar internado. Então, assim, põe uma garrafinha ali do lado, toda hora bebe água para manter uma hidratação correta. Então é isso. Se aqueça, se cuide, faça exercício e vamos viver. Excelente, excelente, meu amigo. Muito obrigada, Vinícius, mais uma Eu vez, te né? Que você agradeço tem sempre. participado algumas vezes aqui com a gente. Aliás, eu quero dizer, né? O fisioterapeuta do Point de idoso, então quem quiser, ele inclusive faz até também consulta online, né? Se for o caso, ou Sim, lá no sim. Point, a gente já deixou o telefone aí para vocês. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos. Ah, e dizer uma coisa: domingo, a gente está fazendo agora também o domingo musical, às 5 horas Que da legal. tarde. Olha só, domingo musical. Às 5 horas da tarde, a gente volta sempre com uma atividade, com uma música, para poder alegrar as tardes de vocês. O Ponte de Idoso está aí tentando tudo quanto é jeito segurar vocês aí, abraçar todo mundo, estar com a casa de vocês, ajudando mesmo com essa distância, mas a gente está junto, mostrar que a gente está aqui realmente preocupado e atuando, não é só preocupado, a gente está Com atuando, certeza. né? A gente está cansado de fazer essas lives todo dia, mas eu acho que é importante, né, a gente estar com vocês, principalmente nesse momento. Né? Então contem com a gente, contem com o Ponte de Idoso, que nós estamos sempre aqui abertos e querendo ajudar o máximo de pessoas. E como eu disse, quem quiser, compartilhem, que é o que a gente quer isso, é compartilhar a informação correta e a informação séria, responsável, ética, que é isso que a gente tem feito. A gente tem trazido o máximo de pessoas aqui nessas lives com esse comprometimento com a causa do idoso e comprometimento com a seriedade e com a ética. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigada. Gente, feliz final de semana para vocês. Muito obrigada por vocês. A gente volta no domingo às 5 horas e segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, eu estou de volta com vocês, tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigada, Vinícius. De Obrigada nada, mais até a uma vez. próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Bom Tchau. final de semana. Tchau, gente. Tchau, Vinícius. Tchau. Tchau.